Boa noite, meus amigos, tudo bem? Já acabou a folia. Qual a folia que vai começar agora? Porque o ser humano é movido a folias. Os folieiros inventam cada vez mais coisas para ficar na folia. Sinceramente, os assuntos se variam em cada programa, mas é fundamental. Batemos sempre na mesma tecla, porque isso vai se levar por muitos e centenas de anos ainda, que deve se bater na mesma tecla, enquanto a humanidade permanecer na ignorância da vida além da matéria, enquanto se manter na ignorância da força poderosa do pensamento e das ferramentas que cada um tem, e colocá-las em prática para se defender de tudo aquilo que é negativo. Então veja que existe uma série de incoerências dentro das divulgações daquilo que as religiões divulgam. As religiões, na realidade, com todo o respeito que eu tenho por elas, por as pessoas, têm prejudicado a humanidade, por incrível que pareça, mas é uma realidade incontestável. E fica no parece. Tá vendo aquele negócio? Parece, mas não é. Parece dinorex, mas não é. Tá? Então parece, fica no parece e vai empurrando. O ser humano precisa saber o que veio fazer neste mundo e não ficar perdendo tempo com baboseiras. Os espertalhões estão aí, os enganadores estão aí, os falsos profetas estão aí, o que o Cristo falava. Inclusive hoje nós vamos falar sobre o Cristo. Vamos falar sobre o Cristo de uma forma clara, como homem digno, um homem de dignidade, um grande espírito, um grande espiritualista. Não é aquilo que as religiões propagam por ele era bem diferente das coisas que se propagam. Porque da maneira que ele se apresenta, era tido como se ele fosse um intrujão, como se ele fosse um covarde, não é nada disso, é tudo diferente. As pessoas têm medo, de discutir a realidade, têm medo de duvidar que aquilo que as religiões dizem possa ser mentira, possa ser algo criado pelas próprias religiões. Existe muita gente nas religiões de boa fé, pensa que aquilo é verdade, acredita que aquilo que está na Bíblia é a palavra de Deus, eles seguem a risca, muitos deles, e outros usam isso para enganar, engasopar, arrecadar dinheiro. Enfim, é uma michelada de coisa arata que acontece. Por isso que o mundo não está se entendendo, está totalmente conturbado. As pessoas não se entendem, as pessoas têm ódio uma pelas outras. Então, onde existe ódio pelas outras, não existe espiritualidade. Tem gente que fala, o Benito hoje está invocado. Eu não estou invocado, não, eu estou invocado sempre. Daí, eu vou fazer o quê? As pessoas ficam bagunçando, ficam fazendo um chiqueiro humano desse planeta. É um planeta lindo, onde nós viemos para resgatar dívida, aprender uns com os outros, e no fim a pessoa enxovalham, usam dos vícios, dessa imundície toda, dessas festas pagãs, que não tem validade nenhuma, numa alegria entusiasta. E as pessoas têm medo de falar, imagina o carnaval, ai carnaval, é bagunça, viva a casa da bagunça, né? Aí o outro se fecha no mosteiro, não, eu vou ficar no mosteiro aqui fechado, porque aí eu vou estar com Deus. É tudo besteira, tudo baboseiras, tá? Como é que você vai estar com Deus se você é Ele? Você é Deus em miniatura, como é que você vai estar com Ele? Você está o tempo todo, você está se confundindo. Todas as pessoas são espíritos, tá? Todas as pessoas são espíritos, encarnados, os que estão no invisível são desencarnados. A maioria deles são de luz, que são dos mundos astrais superiores, e outros são as almas das trevas que estão na atmosfera da Terra, que são tidas como os taus de demônios. As religiões que pregam que arrancam o demônio das pessoas, arrancam demônio toda hora. Eu gostaria de perguntar para esses idiotas, quando eles arrancam aqueles demônios tudo das pessoas, que as pessoas que estão endemoniadas, aonde eles colocam esses demônios? Eles colocam aonde? No Espiritismo tem algum que diz que vão amarrar eles, que vão colocar eles no fundo do mar. Como é que você vai segurar energia para alguma coisa? Seu espírito é energia? Veja, pense um pouco. Como é que tu vai segurar uma energia que a alma, quando está fora do corpo, está além do corpo, é uma energia, então você não pode segurá-la. Então, portanto, as almas ignorantes da vida fora da matéria são os tais de demônios. Aí vem o raio do Espiritismo e diz que o demônio era um anjo, que era um anjo, ele conta uma história fantasiosa,
E os tontos acreditam, porque é muito fácil acreditar no que os outros falam. Você acredita, se torna simpático, você acreditou, né? E você fica feliz que também acreditou, que você já sabe alguma coisa. Você não sabe nada, nada. Sabe o que é nada? Nada, peixe também fica nada, vai nadar junto com o peixe, que você vai aprender alguma coisa. É porque tem que levar na brincadeira, parece engraçado, né? As pessoas não usam o pensamento para nada. Mas vamos falar sobre Jesus de Nazaré, o grande mestre da humanidade, um dos mestres da humanidade. Nós tivemos muitos, temos muitos e tem centenas deles. E nós caminhamos para essa finalidade também. Agora, analise um pouco comigo. Não tenha medo, não tenha medo que o que interessa para o Cristo, para Jesus de Nazaré, como um espírito evoluidíssimo, o que interessa para ele é que seja divulgada a espiritualidade. Que seja realmente divulgado aquilo que ele veio fazer nesse planeta, aquilo que ele orientou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Me diga uma coisa, você que está me ouvindo agora, você está aplicando isso? Amai uns aos outros como eu vos amei. Você está aplicando isso? Não. Você não está aplicando porque eu sei que não está aplicando. Se você é religioso, você não está aplicando nada, porque você tem ódio, tem rancor das pessoas, tem raiva das pessoas. Eu falo, por exemplo, do carnaval, falo das pessoas que fazem coisa errada, mas eu não estou com raiva das pessoas. Esse é o problema deles, por que eu vou ficar com raiva dos outros? Então, portanto, se você quer falar de Cristo, ou Jesus de Nazaré, aplica ao menos isso que eu estou falando, aquilo que ele falou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Agora, se foi ele que falou isso, ou foi outro espírito, outro ser humano que falou, não importa. É algo verdadeiro. Então deve ser aplicado, deve ser colocado em prática. Agora, aquele fato dizendo que Deus mandou o Filho para este mundo, para ele ser crucificado, para ele por nós pagar os nossos pecados, isso é uma insensatez a toda a prova. Isso é um palavreado que não tem pé nem cabeça. Primeiro, que ninguém pediu para ele vir a este planeta para pagar nossos pecados. Primeiro, segundo, é que nós não temos pecado nenhum para ser pagos, dentro da vida espiritual, da vida evolutiva. Terceiro, eu pergunto o seguinte para você que é pai, que é mãe, que tem filhos. Você mandaria seu filho para ser sacrificado em algum lugar? Você mandaria seu filho para passar por um sofrimento atroz, como Cristo passou a ser pendurado numa cruz? Você mandaria? Não, isso é uma insensatez. E depois, se o Cristo tivesse tanto poder, por que não se livrou da cruz? Veja que há umas incoerências. Se ele sabia que o tal de Judas o traía, que na realidade ele pediu para o Judas dizer, mostra que sou eu. Quem que não conhecia? Era uma pessoa conhecida. Aquela história do Judas que beijou ele, que vendeu por 30 denários, são histórias fantasiosas, na cabeça de demente, daqueles falsos profetas do passado e da atualidade que estão pregando essas mentiras. Então veja que não há coerência nessas divulgações. Muitas pessoas pensam, o Cristo está chegando, o Cristo vai vir. E eu digo o seguinte, ele não vai vir porque ele nunca foi. Uma pessoa só pode vir, alguém pode vir, quando ele vai para algum lugar. Ele nunca foi, ele faz parte do universo. Ele faz do contexto evolutivo da espiritualidade. Ele está junto nesse trabalho espiritualista divulgado pelo Astral Superior, que foi implantado no planeta Terra em 1910 através do racionalismo cristão. O padre Antônio Vieira foi o precursor material anteriormente, e depois espiritualmente foi o que implantou na realidade o espiritualismo no planeta Terra através do racionalismo cristão, intuindo o nosso inestimável Luís de Matos. Então, se você quiser saber da história, se você entrar na história do racionalismo cristão, você vai encontrar todos os conhecimentos, como os grandes espíritos lutaram para implantar a espiritualidade definitiva no planeta Terra, sem aquela parte mística, aquela parte fantasiosa. Não existe fantasia na vida espiritual. As pessoas que ficam fantasiando, ficam imaginando. O espiritismo tem deixado muito a desejar,
devido a essas invenções, que existe hospital em outras dimensões, que a pessoa tem que ir lá para se curar, não sei do que, é tudo conversa que não tem pé nem cabeça. Não adianta ficar com raiva de mim, né, dizer que eu sou... Isso, vocês dizem o que vocês quiserem. Eu sou um estudioso, eu sou psicanalista formado, tenho 73 anos, tenho 7 filhas, 4 netos, então, portanto, eu estou introduzido dentro do mecanismo da vida. Eu não estou aqui dizendo, eu acho. Para mim não tem achismo nenhum, porque eu não perdi nada. Quando eu perder alguma coisa, eu achar, ainda vou dizer que eu achei tal coisa. Então, portanto, esse achismo que as pessoas usam, eu acho, é porque ele não sabe nada. Ele está achando, então fica achando, ele não fica dando palpite sobre aquilo que você não conhece. Agora tem uns espertalhões que têm alguns conhecimentos da vida espiritual, certo desdobramento, certos conhecimentos, eles veem os espíritos, têm evidência, essa coisa toda, mas eles não têm espiritualidade e capacidade para separar o joio do trigo, porque entra a vaidade individual de cada um e se tornam seres desequilibrados. Por isso que eu divulgo a espiritualidade, falo dos fatos e dou remédio como resolver. Então o Cristo foi mais um dos grandes espíritos que vieram ao planeta Terra, um espírito evoluidíssimo. Aquele conhecimento que ele tinha, aquela capacidade que ele tinha, era dele próprio, ele que conseguiu aquela evolução espiritual, devido a incontáveis encarnações que veio neste planeta em outras dimensões. Portanto, se ele era filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. E se nós fazemos parte de Deus, todos nós fazemos parte. Se ele fazia parte, todos nós fazemos. Então, é preciso acabar com essa mistificação de palavreados. É preciso ter coragem de dizer que a maioria das coisas escritas na Bíblia não é a palavra de Deus. E, no entanto, tem milhões e milhões de pessoas que se cegam, ficam embebedadas como se fossem drogadas, acreditando que aquilo é a palavra de Deus, que aquilo não pode ser mexido nada. Não tem pé nem cabeça, não tem coerência, não tem espiritualidade. Espiritualidade é bem diferente. Embora eu discordo de algumas práticas, de alguma maneira que o racionalismo cristão faz, mas ali existe uma corrente poderosa, rígida, para se praticar a limpeza psíquica e preparar os seres humanos no caminho da espiritualidade. Então, portanto, quem puder frequentar o racionalismo cristão, entre nos meus sites, vão no local onde se praticam as palestras no Brasil e no mundo. A segunda, quarta e sexta é aberta ao público. Futuramente, acredito que eles vão começar a pensar diferente, vão abrir todos os dias, toda hora, tá? Vão abrir lá, deixar o dia inteiro aberto para praticar de hora em hora, praticar a limpeza psíquica, porque o que tem de espírito de pessoas que morrem, que ficam na atmosfera da Terra, não é brincadeira. Enquanto nasce um, morre 20, vai por aí, fica tudo aí. Mas nem 1%, nem 1% das pessoas que morrem tem capacidade e condições de retornar ao seu mundo espiritual. A maioria fica tudo aí na atmosfera da Terra, feito ervas daninhas, andando de um lado para o outro, feito aquelas armas extraviadas, perdidas. E depois eles passam a conhecer outros grupos que já morreram há mais tempo, e passam ou a ser escravos desses grupos, ou se associarem a eles, para ficar perseguindo depois aquelas pessoas que eventualmente tiveram alguma inimizade quando estavam em vida física. Então, o ser humano espiritualizado, espiritualista, que tem conhecimento da vida espiritual, quando está ligado ao fanatismo, na hora que ele larga o corpo, existe um imã espiritual que imediatamente ele é puxado para o mundo de origem, para o espaço superior. Mas não fica nem um segundo aqui, nem um segundo. Retornando ao seu mundo espiritual, depois ele retorna como espírito superior, com total conhecimento, e aí ele poderá dar continuidade imediatamente da sua vida espiritual, da sua espiritualidade. Ele não para, porque ele é automático. Termina numa etapa, numa situação, num corpo físico, ele continua espiritualmente. É mais uma luz a brilhar no firmamento. E você, o que você vai querer ser? Não é para a criança. É a mesma coisa falar para a criança. O que você vai querer ser quando crescer? A criança fala, pô, mas eu não sou nada. Como é que é isso? Só quando crescer. Então a realidade
do Cristo Jesus de Nazaré, ele teve muitas vidas. Algumas delas eu conheço, mas não vou ficar falando sobre isso, porque eu faço um comparativo de algumas passagens desse planeta de grandes espíritos, então a gente chega a conclusões que ele, eventualmente, foi em outras vidas, em outras encarnações, quem ele foi. Mas isso é tudo especulações, não interessa muito. O que interessa para nós é abrir a mente, deixar a mente solta para absorver conhecimento, não ter medo de nada. Por que você tem medo de falar sobre Jesus, tem medo de falar sobre Deus? Ninguém vai castigar nada, ninguém tem... Por que você tem medo de duvidar? Porque fizeram isso nas igrejas, ou se você duvidar, você vai por não sei para onde, você vai ser castigado. Então as religiões, eles propagam o medo. Eles deixam a humanidade toda covardada e medrosa. Como se Cristo fosse, ou os grandes espíritos, ou o astral superior, ou Deus, como queiram, fossem elementos que estavam aqui para nos julgar, para nos castigar, para nos condenar, para nos deixar doentes, para nos fazer sofrer um acidente. Não é nada disso. Tudo isso que acontece para o ser humano é fruto do livre-arbítrio de cada um. Que mal que o Cristo fez naquela época de ser pendurado numa cruz? Porque ele era um revolucionário do bem contra o mal. Ele falava tanto das forças romanas que invadiram lá a Judeia, invadiram o país dele, como também ele descia o pau naqueles pregadores lá das religiões daquela época. Então, o que o Cristo divulgava não interessava para ninguém. Então eles tinham que achar uma maneira de se livrar dele, né? Aí o Pôncio Pilato deu uma de bonzinho, eu lavo minhas mãos desse inocente, tal. Eu não sei se foi isso mesmo, ou se é tudo história inventada pelas pessoas, porque existe um livro que diz o seguinte: Jesus viveu na Índia. Parece que seria mais racional, parece que ele foi retirado da cruz com vida. Existe umas montagens que foi, ele, não é que ele ressuscitou, o corpo dele não foi nem enterrado, ele foi levado embora. Então ele se recuperou, viveu na Índia, ele viveu até os 83 anos, teve um pesquisador alemão, um desses padres, não sei o que, o alemão lá, que ele pesquisou, andou os caminhos dele tudo, e conseguiu descobrir que ele foi enterrado em Caxemira, na Índia. Tem até a tumba dele. Se vocês conseguirem comprar esse livro, Jesus viveu na Índia, seria muito bom para você ler esse livro. Não estou dizendo para acreditar em tudo, pode ser que tenha algumas falhas, mas é um livro mais condizente com a realidade. Foi feito com um teólogo alemão, ele fazia parte da Igreja Católica. Se a Igreja Católica tivesse vergonha na cara, expusesse ao planeta Terra, ao mundo, quem realmente foi Jesus, eles teriam que fechar as portas, cairia tudo, porque é tudo mentira que eles divulgam. Ele diz que são representantes, que ali é não sei o que, de Pedro. O Pedro foi um mentiroso, um safado, que negou Jesus 3 vezes na mesma noite. Então um cara sem caráter. Então diz que São Pedro, que é a Igreja Católica, sopa a pedra de São Pedro. Então tudo mentira. É uma mentirada dos diabos. Tá bom? Bom, eu entendo dessa forma. Se você não entender, passe a estudar. Estuda que um dia você vai entender. Porque está pensando que eu cheguei a essa conclusão assim a torta, porque alguém me falou. Eu estudei, eu pesquisei, eu estudo, pesquiso, eu vou fundo. E eu mentalizo. E eu entro na minha mente, eu busco resposta toda hora. Aonde eu pego essa energia para fazer esses trabalhos espetaculares que eu estou fazendo? Estou aqui, terças e quintas-feiras, fazendo esse trabalho espetacular. É um prazer extraordinário. Enquanto tem outros que têm outros prazeres, tem aqui o meu prazer, né? Tá bom? Eu tenho outros prazeres também, tenho filhos, tenho um monte de coisa, então tá bom. Mas a espiritualidade, ninguém pode viver sem espiritualidade, pode viver com imundície, feito tonto. Agora a espiritualidade de verdade é uma coisa fantástica, porque você se liga a algo positivo, algo prazeroso, é silencioso, você sente aquela coisa gostosa, sente aquele perfume gostoso que jamais as pessoas conseguem sentir em uma flor, em um cheiro gostoso, diferente. E as pessoas que estão nas trevas, ainda que chegam fedorento por aí, às vezes tem um lugar que está tudo limpo, uma pessoa está sentindo um mau cheiro. O mau cheiro é próprio das almas das trevas.
O mau cheiro está em todas as sessões do espiritismo, com raras exceções, tá? O mau cheiro espiritual está em todas as igrejas, em todos esses lugares onde não existe espiritualidade. O maior número de pessoas desencarnadas que estão no astral inferior são religiosos. Dói falar isso, não é? Porque, por incrível que pareça, eles pensam que estão fazendo certo. Eu tenho um gênero que é pastor. Ele conseguiu puxar minha filha, depois de tanto conhecimento que tinha, conseguiu puxar para o lado dela. Ela também está acreditando nessa baboseira, se acomodou por essa situação, mas é o livre-arbítrio deles. E o respeito. E muitas vezes eles tentaram me levar. Eu fui nas igrejas dele, a Igreja Batista lá na Vida Domingo de Moraes. É um povo bom, honesto, trabalhador, acredita tal, mas é mais uma religião. É onde existe religião, não existe espiritualidade. Então, meus amigos, o Cristo, tudo aquilo que ele conseguiu, era fruto da própria evolução dele. Foi um grande espírito que passou por muitas e muitas agruras nesse planeta, em vidas passadas, na última, que essa foi a última, como Cristo. Depois não precisa ouvir mais, porque já existiam os outros, já chegou num patamar que já não era mais permitida a vinda dele neste planeta. Mas ele está aí, supervisionando a parte espiritual, junto com outros. Está junto dentro da espiritualidade. O ser humano que se dedica à espiritualidade, ele não se afasta nunca. Amanhã, quando eu desencarnar, ou outros amigos meus que já estão no astral superior, que estão aqui neste momento me assistindo, me fazendo as irradiações, pessoas que nós tivemos vida física junto, nós vamos nos encontrar e vai continuar com o mecanismo da evolução em outras dimensões e ajudar os nossos irmãos aqui nesse planeta dentro daquilo que for determinado pelas leis naturais e imutáveis que tudo rege. Então, portanto, meus amigos, tenham coragem de duvidar e de discutir tudo aquilo que é implantado no planeta Terra. Os falsos profetas de hoje foram os falsos profetas do passado, e hoje ele diz que são falsos profetas, mas eles que são os falsos profetas, que eles estão profetizando mentira. O próprio Edir Macedo, outro dia, falou que existiam muitos demônios invadindo as almas humanas. Ele, pessoalmente, é um. Em volta dele tem muitos demônios, porque o trabalho que ele está fazendo, de enganar os outros, essa coisa toda, só arrecadar dinheiro, divulgar mentira, ele está sempre endemoniado, está sempre obsedado, ele junto com a corja, todos, aquela turma toda que se intitularam bispos e essa coisa toda. Eles estão usando os meios de comunicações para enganar e ludibriar a humanidade. Agora eu também não sei por que isso. Porque dinheiro já roubaram demais. Não precisa mais dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Eu não vi nenhuma ordem de pagamento que eles pegaram aí e mandaram lá para o espaço superior. Então, portanto, eles terão um triste e doloroso despertar. Isso é um problema deles. Vamos fazer as irradiações e vamos cuidar da nossa vida, porque a semana está acabando e così deve essere. Uma boa noite, signore. Vamos fazer as irradiações. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança a maior evolução, certos do que nos cabe fazer, onde ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo,
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.